Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, mexe com a gente. Sobre o sentido da vida do Viktor Frankl. Um clássico, né? Totalmente. E a gente vai focar especificamente em 3 conferências que ele deu lá em 1946, logo depois da Segunda Guerra. Um momento bem pesado, histórico. Exato. E é super importante dizer que essa análise faz parte da série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, do Dr. Dario Santucci. Isso já mostra o peso, né, a relevância que esse livro tem. Com certeza. Um livro que marca. Para a gente ter uma ideia do cenário, Viena, 1946, a Europa tentando, sabe, se reconstruir. Não só os prédios, mas a cabeça das pessoas, o espírito. Um trauma gigantesco. E quem tá falando é o Viktor Frankl, psiquiatra judeu, um cara que passou pelo horror dos campos de concentração, Auschwitz, Dachau. Ele viveu aquilo na pele. Sobreviveu ao inferno, literalmente. E é daí, dessa experiência quase impossível de descrever, que ele se propõe a falar sobre o sentido da vida. Parece quase um paradoxo, né? É a grande força do livro, eu acho. Falar de sentido justamente a partir da ausência aparente dele. Pois é, e a pergunta que fica é: como é que essas ideias nascidas lá naquele extremo conversam com a gente hoje? Com os nossos perrengues, nossas buscas? Boa pergunta. É o que torna Frankl tão atual, eu diria. Então, nossa missão aqui hoje é tentar destrinchar as ideias principais dele. Como ele via essa possibilidade de achar sentido mesmo quando tudo parece perdido. Vamos explorar as vivências dele e os conceitos que ele criou. Bora lá. É um material muito rico. Então, vamos começar pelo começo. Frankl já parte reconhecendo a dificuldade. Tipo, como falar em valor, em dignidade depois de ver e viver o que ele viveu? Situações que pareciam esmagar qualquer traço de humanidade. Sim, ele não foge disso. Ele encara de frente essa questão, como falar de sentido quando a vida humana era tratada como nada. E aí ele propõe o que ele mesmo chamou de virada copernicana. É genial isso. Ele diz que a pergunta fundamental não é o que eu espero da vida. Que é o que a gente geralmente se pergunta, né? Exato. Mas ele inverte. A pergunta é: o que a vida espera de mim? É a vida que nos questiona, a cada momento. E a nossa existência, as nossas escolhas, são a resposta. Essa inversão é o ponto de partida para tudo. E ela leva direto para o conceito do si mesmo, aquele núcleo mais profundo, mais autêntico nosso. O si mesmo. Explica um pouco melhor isso. Para Frankl, é aquela parte nossa que não se confunde com as circunstâncias externas, com o que a gente tem ou com os papéis que a gente desempenha. É a nossa essência. E o ponto interessante é que ele conecta o acesso a isso com a experiência limite do campo. Como assim? O campo ajudava a encontrar isso? Parece contraintuitivo. É que ao tirar tudo da pessoa, casa, trabalho, nome, família, até aparência física, né? O campo forçava o encontro. Às vezes, um encontro bem brutal, claro. Mas o encontro com o que restava quando todas as camadas superficiais eram arrancadas. O essencial, então. Exato. Sem as distrações, sem as máscaras sociais, sobrava você, o seu si mesmo. Mas, desculpe interromper, mas isso não parece um pouco, sei lá, otimista demais? Esperar que alguém, no meio daquele horror todo, conseguisse escolher se conectar com isso. O instinto não seria só sobreviver de qualquer jeito? Olha, é uma ótima questão. Frankl não era nenhum ingênuo, viu? Ele viu o pior do ser humano ali. A luta pela sobrevivência mais básica. Mas o que ele observou, e isso é o ponto-chave, é que mesmo ali, alguns conseguiam. Alguns. Sim, alguns conseguiam manter uma dignidade interna, uma liberdade de escolher a atitude deles frente ao sofrimento. Não era fácil, claro que não. A maioria talvez não conseguisse, mas era possível. Entendi. A possibilidade existia. Exato. E ele faz um contraste com a vida normal, digamos. Muitas vezes a gente usa, sei lá, o trabalho excessivo, o consumo, as redes sociais, justamente para fugir desse encontro mais profundo. Um encontro que pode ser desconfortável, né? Faz sentido. A gente se distrai. E essa dinâmica de ser forçado a encarar o essencial não acontece só no extremo do campo de concentração. Frankl via isso em outras situações limite da vida,
Uma doença grave, tipo um câncer, Sim. a perda de alguém muito querido, um acidente que muda a vida. Essas coisas também podem tirar nosso chão, nossas certezas e nos forçar a olhar para o que realmente importa. Então a crise pode ter esse lado de nos colocar em contato com algo mais profundo. Pode. Por isso ele falava da importância de cultivar uma capacidade interior, sabe? Uma vida interna, uma força que nos segure mesmo quando as coisas externas desabam. Ou antes que a crise chegue, né? Se preparar para ela. E tem uma coisa que você mencionou que eu achei fascinante, a ligação disco-corpo, psicossomática, psico-oncologia. Ele já falava disso lá atrás? Falava. É impressionante. Ele observou nos campos que a perda desse contato com si mesmo, aquele ato de se deixar cair psicologicamente, parecia ligado a um declínio físico mais rápido. Sério? Sim, menor resistência a doenças, infecções. Ele viu o ser humano como um todo. Mente, corpo, espírito, tudo interligado. A força espiritual, o sentido, impactando até a biologia. Uma visão bem holística para a época. Uau! Realmente à frente do tempo dele. Ok, então se a vida nos pergunta e a gente tem que responder, como a gente faz isso na prática? Como a gente acha esse tal sentido? Ele dá um mapa. Ele aponta caminhos, sim. 3 principais. O primeiro é pela ação, pela criação, o que ele chama de valores criativos. Agir, fazer coisas. Isso, realizar um trabalho, uma tarefa, construir algo no mundo, e o ponto importante que ele bate na tecla é que não importa o tamanho da ação ou o status social. Ah, legal isso. Ele conta um caso, acho que de um jovem aprendiz de alfaiate que se sentia pequeno, sabe? Comparado com alguém que trabalhava ajudando pessoas num centro de aconselhamento. E o que Frankel disse? Que o sentido não está na comparação. Está na maneira como cada um preenche o seu círculo, por menor que seja. Cada pessoa é única e insubstituível na sua tarefa, no seu lugar. Mesmo alguém, sei lá, desempregado. Mesmo. Ele sugere que essa pessoa pode achar sentido em outras formas de agir, de contribuir. Fora do trabalho formal, sabe? Trabalho voluntário, cuidar de alguém, criar algo. Entendi. A ação como resposta. Exato. E isso conecta com responsabilidade, com singularidade. Quando você responde a um chamado do momento com uma ação, você se torna único ali. Ninguém mais pode fazer aquilo naquele lugar, daquele jeito. Mas Frankel era realista sobre as dificuldades, né? Fome, pobreza. Totalmente pé no chão. Ele conhecia aquele ditado. Primeiro a barriga, depois a moral. Sabia das pressões da vida real. Mas a tese dele é forte. Ter um sentido, um porquê para viver, torna até o sofrimento como a fome mais suportável. Mais suportável. Sim. Tem uma história que ele conta de um jovem que roubou pão numa situação extrema de fome. No julgamento, Frankel argumentou que, embora o rapaz não fosse doente mentalmente, naquela situação específica, ele precisaria ser eticamente muito acima da média para não roubar. Para mostrar o que com isso? Para mostrar como o sentido ou a falta dele, a força interior, modula até nosso comportamento em situações limite. Ter o motivo para resistir, mesmo à fome. Forte. Ok, essa foi a primeira via. Agir, criar. Qual a segunda? A segunda é pelo amor, pela vivência, os valores vivenciais. Amor, como assim? Aqui o sentido não vem tanto do fazer, mas do receber, do experienciar, do se conectar. Pode ser se entregar à beleza, por exemplo. Beleza. Tipo arte. Exato. Ele dá o exemplo de ouvir uma música que você ama profundamente e sentir que aquele momento, só aquilo já faz a vida valer a pena. Ou se conectar com a natureza, sabe? A imensidão. Sim. Sentir aquela coisa maior que a gente. Isso. E principalmente vivenciar outra pessoa através do amor. Amar alguém. A simples existência de alguém que a gente ama pode dar sentido para tudo. É uma via mais passiva, então? Mais de receber. É mais receptiva, eu diria. O sentido vem da nossa capacidade de acolher o mundo, de se deixar tocar, pela beleza, pela bondade, pelo outro. O amor para Frankl é especial porque ele dá valor e singularidade para a pessoa amada sem precisar de mérito ou de ação. É quase como uma graça. Uma graça. Isso tem implicações grandes, né? Pensando em vidas que a sociedade às vezes vê como improdutivas. Muitas. Frankl defendia que o valor de uma pessoa não está na utilidade dela.
Ele falava de avós, de crianças com deficiências severas, que são amadas intensamente pelas famílias. Sim. Eu lembro de ter lido uma carta de uma mãe terrível. O filho dela, pequeno, com uma doença incurável, foi morto naquelas ações de eutanásia dos nazistas. Nossa. Ela descrevia um amor imenso por aquele menino. Ele não andava, não falava, mas sorria, abraçava. E aquele amor dava um sentido, um valor absoluto para a vida dele, muito além de qualquer critério de capacidade ou utilidade. É de arrepiar. Nossa, que forte. Ação, amor e a terceira via. Você disse que era talvez a mais radical. A terceira é a atitude que a gente toma diante do sofrimento inevitável. Os valores atitudinais. Sofrimento inevitável. O que fazer quando não tem o que fazer? Quando a gente esbarra num limite que não dá para mudar. Exato. Uma doença sem cura, uma perda que não tem volta, um destino que a gente não escolheu e não pode alterar. Frankl diz que, nesses momentos, a forma como a gente se posiciona internamente, a atitude que a gente escolhe ter. Ela mesma se torne a resposta. Exatamente. Ela se torna a última e talvez a maior realização de valor. É a liberdade final que ninguém pode tirar da gente. Ele até cita um poeta, o Ryuk. Quanto é preciso para dar conta de um sofrimento? Quer dizer, suportar o fardo com dignidade já é em si uma tarefa cheia de sentido. Mas é importante frisar. Sofrimento inevitável, né? Não é para sair buscando sofrer. Fundamental. Frankl não era masoquista. Não é para aceitar passivamente o que pode ser mudado. Mas quando o destino se impõe, a maneira como a gente encara aquilo diz quem a gente é. Revela a nossa fibra. Ele cita Goethe também, né? Algo sobre realização ou tolerância. Isso. Não há situação que não possa ser enobrecida, ou pela realização ou pela tolerância. E ele sugere que, em certas situações, essa tolerância digna, o jeito como se carrega a cruz, pode ser a maior realização. É a ideia de um sucesso interior, mesmo que por fora pareça um fracasso. E ele dá exemplos disso, né? Exemplos reais. Exemplos que tocam fundo. O designer gráfico com um tumor terminal que, no fim, a preocupação dele era não dar trabalho para a enfermeira. Caramba! O jurista famoso que perdeu uma perna. Entrou em desespero, mas depois achou um novo sentido para além da capacidade física que ele perdeu. E aquela jovem no campo? Sim, morrendo, mas dizendo que era grata pela experiência ter tornado a vida dela séria, ter permitido que ela provasse seu valor interior. Ou o homem que via a doença fatal não como derrota, mas como uma dádiva, uma chance de lutar conscientemente até o fim. O sentido estava na própria luta. É muito impactante pensar nisso. E o mais forte é saber que ele não estava só teorizando, né? Ele viveu isso. Exato. A terceira conferência dele, Experimentum Crucis, o teste crucial, é sobre isso. Como ele viveu e viu essas ideias na pele, no teste mais brutal possível, o campo de concentração. Ele descreve as fases psicológicas que os prisioneiros passavam, né? Sim. Primeiro, o choque da chegada. Perder tudo, nome, identidade. Aí vinham os pensamentos rápidos de suicídio, tipo ir pro fio, tocar na cerca elétrica. Meu Deus! Mas isso passava rápido e dava lugar a uma espécie de apatia, uma defesa, para aguentar a morte rondando o tempo todo. O gás... Ele conta uma história pessoal dele, que num grupo ele foi o único apontado para a provável seleção para a morte. E ele? Sentiu um alívio estranho. Tipo, pronto, não preciso mais pensar em como me matar. É muito doido pensar nisso. Muito. E depois dessa fase inicial? Vinha a apatia mais profunda. Um desligamento emocional, sabe? Uma anestesia da alma para suportar o horror do dia a dia. O foco ficava só na sobrevivência básica. Um pedaço de pão a mais, evitar apanhar. E os sonhos? Sonhos obsessivos com coisas simples. Comida, banho quente, cigarro. Alguns colegas dele, psicanalistas, viam isso como uma regressão, tipo voltar a um estágio infantil. Mas Frankl discordava, né? Discordava veementemente, e aqui está o pulo do gato dele. Ele dizia, essa regressão não era obrigatória, não era uma fatalidade psicológica. Mesmo ali. Mesmo ali. Restava a liberdade última, escolher a atitude interior. Nas palavras dele, algo como, depende só do ser humano se seu sofrimento tem sentido ou não. Então, aqueles que se deixavam cair.
Eram os que, na visão dele, tinham desistido dessa liberdade interior. Tinham perdido o ponto de apoio espiritual. Podia ser a fé ou uma esperança concreta no futuro. Reencontrar alguém, terminar um livro. Ele conta uma história sobre isso, né? Do ancião, do bloco. Conta uma história trágica. O ancião sonhou que a libertação viria numa data X. Ele se agarrou àquilo. A data passou, nada aconteceu. Ele perdeu a vontade de viver e no dia seguinte morreu de uma infecção boba que já estava ali. Perdeu por quê? Exato. Perdeu o porquê e não suportou o como. A psicoterapia que o Frankl tentava fazer ali no meio do caos era justamente ajudar os outros a achar um porquê, um sentido, por menor que fosse, para aguentar aquele como terrível. Essa força interior era a chave para a sobrevivência. Da mente, pelo menos. Mas e depois? A libertação foi só alegria? Também teve seus desafios. Ele descreve como foi difícil reaprender a sentir alegria depois de tanto tempo anestesiado. Imagino. E lidar com o mundo lá fora. A indiferença às vezes. Ou a incompreensão. Aquelas frases tipo, a gente não sabia de nada. Ou, nós também sofremos aqui fora. Devia ser duro ouvir isso. Com certeza. E nesse pós-guerra, ele faz uma distinção importante sobre culpa, né? Faz. Uma distinção ética fundamental. Ele rejeita totalmente a ideia de culpa coletiva. Ninguém é culpado pelos atos de outro só por ser do mesmo povo ou nação. Isso para ele era inaceitável. Mas ele fala de responsabilidade, né? Sim, ele aceita e defende uma responsabilidade ou obrigação coletiva. Ele usa até uma analogia boa. Você não tem culpa de ter apendicite, mas é responsável por pagar o médico que te operou. Entendi, não é culpa, mas tem uma consequência, uma obrigação. Exato. E para os sobreviventes, como ele sentia que existia uma espécie de promessa silenciosa para os que morreram. Viver de um jeito que fizesse valer a pena aquela sobrevivência, que muitas vezes pareceu tão aleatória, tão imerecida, porque muitos dos melhores não voltaram. Uma responsabilidade de viver bem. Isso. E a experiência toda, para quem conseguiu manter essa liberdade interior, acabava mudando a perspectiva. Aquilo que antes parecia um problemão virava algo relativo. E o foco ia todo para realizar o que era essencial de verdade na vida. Ufa! Quanta coisa! Então, tentando amarrar tudo isso, a mensagem do Frankl, que veio lá do fundo do poço, é incrivelmente forte e até esperançosa, né? Surpreendentemente esperançosa. Ele mostra que a vida sempre tem um potencial de sentido, em qualquer situação, por pior que seja. E a gente pode encontrar isso como era mesmo? De 3 jeitos principais: agindo, criando algo no mundo. Os valores criativos. Isso. Ou amando alguém, vivenciando a beleza, a bondade. Os valores vivenciais. Exato. Ou, quando não dá para mudar a situação, na atitude que a gente escolhe ter diante do sofrimento inevitável. Os valores atitudinais. A liberdade última. A liberdade última. Que ninguém tira da gente. É escolher como a gente responde ao que a vida traz. E vale lembrar de novo que essa nossa exploração aqui faz parte da série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, do Dr. Dario Santucci. Um belo exemplo de como um livro pode transformar a gente, né? Com certeza. E para fechar, tem um pensamento final que o próprio Frankl deixa meio em aberto para a gente pensar. Qual? A questão de um sentido último para tudo. Para o universo, um supra-sentido, ele chama. Ele diz que a lógica, a ciência, não podem responder isso. É uma questão de fé, então. É uma decisão existencial, no fundo. Uma escolha pessoal. Mas ele sugere que acreditar nesse sentido último, mesmo sem prova, pode ser algo poderoso. Algo que ajuda a pessoa a achar um rumo, a ter mais resiliência. Interessante. Então fica a reflexão para quem está ouvindo, né? Como é que essa ideia de responsabilidade radical pela própria vida, essa liberdade de escolher a atitude, mesmo no aperto, como isso bate nos nossos desafios, na nossa busca por sentido hoje em dia? Uma ótima pergunta para a gente levar daqui.